Mateus capítulo 15, versículo 21, diz a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Até aqui. Conta-se que um homem que era frequentador da igreja, ele escreveu uma carta para um jornal que tinha uma coluna intitulada Carta ao Editor. E naquela carta, aquele homem escreveu: Eu frequento a igreja há 30 anos. Durante esse tempo, eu ouvi pelo menos uns 3.000 sermões. Mas, juro pela minha vida, que não me recordo da maioria deles. De sorte que eu entendo que não vale a pena frequentar a igreja todos os domingos, porque se eu não lembro de todos os sermões, isso significa que eu estou perdendo o meu tempo e o pastor também está perdendo o tempo dele. O editor daquele jornal, então, pegando aquela carta, ele publicou no jornal aquela carta. Mas ele ficou admirado com a repercussão que aquilo teve. E vários leitores do jornal escreveram cartas em resposta à carta daquele homem. E o editor decidiu publicar uma das cartas que foram escritas em resposta àquela carta. E naquela carta, o leitor daquele jornal dizia: Eu sou casado há 30 anos. Durante todo esse tempo, a minha esposa cozinhou para mim pelo menos umas 3.000 refeições. Mas juro pela minha vida que não me lembro da maioria delas, do que ela cozinhou. Mas uma coisa eu tenho certeza: se durante todo esse tempo a minha esposa não tivesse cozinhado para mim, eu estaria desnutrido, como também os meus filhos, ou talvez morto. Então, por mais que eu não me lembre de todas as refeições que a minha esposa cozinhou, eu sei que todas as refeições que ela cozinhou foram imprescindíveis para me dar forças para que eu pudesse trabalhar, sustentar a minha família e criar os meus filhos. E eu tenho também frequentado a igreja durante todo esse tempo, e eu tenho certeza que se eu não tivesse frequentado a igreja, eu e a minha família já teríamos morrido espiritualmente, porque não teríamos recebido o alimento espiritual que nós recebemos todos os cultos ali na igreja. Quando nós ouvimos uma história como essa, e quando nós lemos um texto como esse, nós somos levados a pensar o que é de fato ser cristão. Qual é de fato a conduta e a postura e o procedimento de alguém que de fato encontra-se com Cristo? Um homem ou uma mulher, quando passa a frequentar uma igreja, está em busca de uma nova experiência, está em busca de um consolo, está em busca de respostas. Enfim, são muitas as coisas, as circunstâncias que levam uma pessoa a frequentar uma igreja. E geralmente uma pessoa, quando adere à fé de uma igreja, essa pessoa tende a experimentar algumas mudanças. Ela tende a se adequar a um padrão que é o padrão vivido pelas pessoas que frequentam aquela igreja. Inevitavelmente essa pessoa, ela tende a mudar algumas atitudes e ela inevitavelmente melhora em alguns aspectos da vida. Há pessoas que são dependentes do alcoolismo, ou são alcoólatras, e quando passam a frequentar a igreja, então se afastam disso. Isso é uma melhora na sua vida.
Existem homens que não são bons maridos, mas quando passam a frequentar a igreja, têm uma tendência natural a melhorar no seu procedimento. As pessoas tendem a melhorar nos seus relacionamentos com as demais pessoas. Porém, eu creio, digo, prego e continuarei pregando que quem encontra-se com Jesus não melhora, porque Jesus não melhora a vida de ninguém. Quem encontra Jesus é transformado. Jesus não melhora o caráter de ninguém. Jesus transforma o caráter do ser humano. E como é que nós conhecemos que Jesus transformou de fato uma pessoa? A partir do seu procedimento, a partir das suas atitudes, a partir da sua vivência, da sua experiência, dos seus relacionamentos com as demais pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, para entendermos melhor esse texto, precisamos observar o que vem anterior a esse texto. E o que está inserido no contexto imediato desse texto é uma repreensão de Jesus contra os religiosos daquela época, chamando-os até mesmo de hipócritas, e dizendo que eles invalidavam a palavra de Deus pela tradição dos seus pais. Ou seja, Jesus ele está falando com um grupo de religiosos que não experimentou de fato uma transformação por estar em contato com o Deus de Israel, que não experimentou de fato uma vida nova pelo fato de Deus fazer parte da sua vida. Eram pessoas que eram religiosas, praticavam a religião, cumpriam os ritos da religião, mas aqui dentro o seu coração continuava exatamente igual. As suas intenções continuavam iguais. As suas vontades continuavam as mesmas. A busca pelo prazer continuava a mesma. Pessoas que não experimentaram de fato uma transformação. E a Bíblia Sagrada nos diz que, falando com esses religiosos, os representantes da religião oficial, Jesus então sai do meio daquelas pessoas. Jesus sai daquela cidade. Jesus se ausenta daquelas pessoas e vai para a região dos gentios. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, que ficava na região da Fenícia. Ou seja, um povo que não era judeu, um povo que não reverenciava o Deus de Israel, um povo que não tinha experiência com o Deus de Israel. E Jesus vai até essas pessoas. Jesus vai até esse povo, depois de ter repreendido o seu próprio povo. O seu próprio povo do ponto de vista espiritual, religioso e étnico. O povo que fazia parte da sua etnia, era a sua nação. E ele havia os repreendido e havia ido para outra região, onde só haviam incrédulos, onde só haviam, a partir do ponto de vista de Israel, ímpios, onde só havia, a partir do ponto de vista de Israel, cães, cachorros, porque era assim que os israelitas, judeus, julgavam as demais pessoas. Era assim que essas pessoas eram tratadas, como cães. Então Jesus parte para esse povo. E é curioso pensar que Jesus vai para essa região, porque no mesmo texto, um pouquinho à frente, Jesus vai dizer que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se Jesus foi enviado apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que Jesus foi buscar na região da Fenícia? O que Jesus foi buscar em Tiro e em Sidom? Se a tendência natural de Jesus seria rejeitado por aquelas pessoas, que Jesus não seria crido, que Jesus não seria aceito por aquelas pessoas. Por que Jesus foi lá? Por que Jesus se submeteu a passar a rejeição daquelas pessoas, a enfrentar a rebeldia daquelas pessoas, a enfrentar em alguns momentos humilhação por parte daquelas pessoas, a desfrutar da zombaria daquelas pessoas? Por que Jesus foi lá? Saiba, entenda e tenha sempre em mente que Jesus é Deus. Como Deus, Ele é presciente, mas muito mais do que presciente, Ele é onisciente.
E em sendo onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Jesus sabia perfeitamente a rejeição que Ele ia enfrentar naquela região, naquela cidade. Mas Jesus também sabia que uma mulher iria até Ele, iria clamar a Ele pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu auxílio, pela sua resposta. Então Jesus não foi até lá por causa de todos os moradores que ali estavam, porque Jesus sabia que a grande maioria deles iria rejeitá-lo. A grande maioria deles iria virar as costas para Jesus. Mas Jesus foi porque Jesus sabia que ali havia um coração aflito, um coração carente, um coração que abriria-se ao saber que Ele ali estava. Então, quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus, o próprio Jesus diz que não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, sabe que o plano da redenção era muito maior do que isso. E que antes de qualquer coisa, Ele já tinha visto você. Antes de qualquer coisa, você já estava nos seus planos. Acredite, Ele já havia te amado até mesmo antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Você está aqui hoje. Você está ouvindo essa mensagem, você está acompanhando essa mensagem, porque você já estava nos planos dEle. Não foi por acaso que Deus direcionou essa mensagem para você, é porque Ele já havia te visto antes de ser formado no ventre da tua mãe, e já havia amado você. E Ele não havia apenas amado, Ele continua amando você. Mas acredite, o fato de alguém estar fora do arraial do povo de Deus lhe traz muitas dores, lhe traz muitas angústias e, acima de tudo, lhe traz a vulnerabilidade com relação ao inimigo das nossas almas. Quem está fora do arraial do povo de Deus é presa fácil para o inimigo. As pessoas negligenciam isso. As pessoas não levam em consideração isso. As pessoas até mesmo dizem que o inimigo das nossas almas nem sequer existe. Eu não acredito nele. Eu não creio na Bíblia. Problema seu. Você não precisa crer nela para que ela continue sendo verdade. Ela é verdade acima da sua crença, acima da sua aceitação. Deus é Deus acima da sua crença, acima da sua aceitação. E o diabo existe sim, ainda que você não acredite. Aliás, ele está muito feliz com você que não acredita que ele existe. Tudo o que ele quer é que você não acredite que ele existe. Mas acredite, aquele que está fora do povo de Deus é presa fácil nas mãos do inimigo, está suscetível aos ataques dele. Pastor, e quem faz parte da igreja não é atacado pelo diabo não? Não é alvo do diabo não? É alvo do diabo sim, mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que de Deus foi gerado nos protege e o maligno não nos toca. Ele olha para nós, Ele mira em nós. A Bíblia Sagrada diz que Ele é o nosso acusador, mas Ele não pode tocar em nós. Por mais que Ele queira, por mais que Ele te odeie, por mais que Ele queira ver o seu fim, se você está do lado de cá, o profeta Zacarias nos diz em 4 e versículo 6, que há uma muralha de fogo, e diz: eu mesmo, diz o Senhor dos Exércitos, serei uma muralha de fogo em redor dela, da cidade santa. Se Ele é uma muralha, então o inimigo não pode transpor essa muralha, o inimigo não pode avançar por essa muralha, e nós estamos na presença de Deus, protegidos dos ataques do inimigo. Quando eu olho para esse texto, eu percebo 3 grupos de pessoas. O grupo com quem Jesus tratou antes, os religiosos, e Ele os repreendeu e os desprezou. Um grupo de incrédulos que carecia da misericórdia, ainda que não reconhecesse, na sua grande maioria, mas carecia da misericórdia. E vejo também aqui um outro grupo, um terceiro grupo, que são os discípulos de Jesus. E Jesus, ao encontrar-se com aquela mulher,
Aquela mulher apresenta a Jesus a sua causa, uma causa difícil para ela, que era cananeia. Quando o texto diz que ela era cananeia, isso fala da sua religião, não da sua nacionalidade. Ela era fenícia de naturalidade. E os fenícios eram povos politeístas, adoravam vários deuses. Os cananeus também eram povos politeístas e adoravam vários deuses. Adoravam Baal, adoravam Moloque, e a Moloque sacrificavam os seus filhos. E aquela mulher agora não encontra resposta dentro do seu povo, dentro da sua fé, dentro da sua religião, e não encontra resposta diante dos seus deuses, pois ela clamava pela sua filha, que estava miseravelmente endemoninhada. A sua filha tinha recebido um ataque do diabo e tinha sido atingida pelo ataque do diabo. Se ela busca Moloque, os sacerdotes de Moloque vão dizer para ela: sacrifique a sua filha nas mãos de Moloque. Iriam acender uma fogueira em volta da estátua de ferro do deus Moloque. Iriam aquecer aquela estátua, e o deus Moloque estava de mãos estendidas. E quando a estátua estivesse incandescente, eles iriam pegar a filha daquela mulher, iriam colocar nos braços de Moloque, e a sua filha iria morrer, iria ser fritada, literalmente, nas mãos de Moloque. Isso eu estou partindo da perspectiva de que ela era uma criancinha. A Bíblia não diz a idade dela. Eu estou partindo da perspectiva de que era uma criancinha. Então ela não encontrou o respaldo e a resposta para as suas indagações, para a sua dor e para a sua angústia, entre o seu povo, na sua fé, no seu Deus. E em quem ela foi buscar? Em Jesus. Iguais a essa mulher, existem muitos que também não estão encontrando as respostas corretas entre o seu povo. Se o seu povo não tem a resposta correta, as respostas adequadas para você, por que você continua dando ouvidos a eles? Por que você continua os escutando? Por que você continua seguindo os seus conselhos? Por que você continua trilhando os mesmos caminhos que eles? Sabe o que Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 15? Jesus diz assim: guias cegos. Aqueles que seguem guias cegos cairão no buraco, da mesma forma que eles. Então um cego que guia outro cego, conduz esse cego para o buraco, e ambos cairão no buraco, ambos cairão no barranco. Então está na hora de você abrir a sua mente e perceber que você não encontrou na sua religião, na sua fé, nos seus deuses e no seu povo, nos seus conselheiros, as respostas corretas, as indicações corretas, a solução para aquilo que angustia a tua alma, para aquilo que inquieta a tua alma. E o que é que você tem que fazer? A resposta já foi dada. Você sabe quem tem a resposta, você sabe em quem você pode encontrar a resposta. E Ele está aqui falando com você. Não sou eu, é o autor da palavra, é a própria palavra encarnada de Deus. Então, se aquela mulher não encontrou resposta nos seus deuses, no seu povo, na sua religião, ela encontrou resposta em Jesus. E Jesus reverteu o quadro, Jesus mudou a situação, Jesus trouxe libertação, da mesma forma que Jesus pode fazer com você. Jesus pode reverter o quadro, Jesus pode reverter a situação, e Jesus pode trazer libertação completa para você. Tudo que é necessário é você encontrar-se de fato com Ele. Tudo que é necessário é você entregar-se por completo a Ele, pois a palavra não mente. E a palavra diz, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra não pode mentir.
Jesus disse isso em João capítulo 10 e versículo 35. A palavra não pode mentir, a palavra não pode falhar. E se ela diz que o Filho liberta, de fato ele liberta. Pastor, então por que eu não sou liberto ainda? Pastor, por que eu ainda não desfruto dessa libertação? É porque você não encontrou com ele de verdade. Mas no dia que você encontrar, na hora que você encontrar com ele de verdade, tudo o que você está vivendo agora fará parte do seu passado, e você encontrará nele força e vigor para desfrutar dessa liberdade plena que ele te oferece. A sua palavra diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Ou seja, só vivemos em cativeiro, só vivemos acorrentados se quisermos. A liberdade está à nossa disposição. Jesus disse isso num contexto em que Jesus fala com os fariseus, os religiosos. E os fariseus dizem, nós somos filhos de Abraão. A arrogância daqueles homens. Nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. De ninguém. E os egípcios? E os assírios? E os babilônios? E os gregos? E os medos? E os persas? E os romanos? Só que eu contei 7 vezes em que Israel foi escravizado por outras nações, por outros povos, e aqui impérios mundiais. E se eu me transportar para o livro de Juízes, que inúmeras vezes ali a Bíblia mostra Israel sendo escravizado pelas pessoas, mas eles dizem, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravizados por ninguém. Jesus diz, é assim que vocês querem jogar? Então tudo bem. Se vocês não admitem a escravidão que vocês estão vivendo agora, a opressão que vocês estão vivendo agora e todas as outras que vocês viveram, olha o problema dessas pessoas, não admitir a escravidão. E a pior escravidão que há é aquela que não se utiliza de correntes. A pior escravidão que há, a pior prisão que há, é aquela que não se utiliza de grades. Porque dá ao ser humano a falsa sensação de liberdade. O pior escravo é aquele que pensa que é livre. É aquele que não se sente acorrentado, não se sente preso por nada nem por ninguém. Esse é o pior escravo, porque não sente a necessidade de ser liberto. Jesus, tudo bem, é assim que vocês querem brincar? Então vamos partir para o lado espiritual. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí não tinha como eles dizerem que não eram pecadores. E aqui Jesus eleva a conversa para um outro nível entre nós. Aqui Jesus não está falando de libertação de um império, da opressão de um povo. Mas aqui Jesus está dizendo que se nós o encontrarmos de fato, e se Ele, enquanto Filho de Deus, nos libertar, verdadeiramente seremos livres do pecado, da nossa vil maneira de viver. Então Ele quer, e Ele pode, e se você quiser, Ele vai reverter a situação e vai trazer sobre você, de fato, liberdade. Libertação como você nunca desfrutou antes. Libertação como você ainda não conhece. A capacidade de poder dizer não. Quantas pessoas têm dificuldade em dizer não? Qualquer coisa que as pessoas lhe oferecem, tá bom, tudo bem. Conivência, aceitação. Mas a partir do momento em que você for liberto de fato por Cristo, você terá a capacidade, a força de dizer não. A minha vida está sob nova gerência. A minha vida tem um novo governante. Aqui já habita alguém que a sua vontade está acima da minha própria vontade. O nome dele é Jesus. Aí nós vamos entender o que de fato é amá-lo e honrá-lo acima de tudo e de todos. Aí nós vamos entender o que ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí quando nós reconhecermos que Ele está de fato comandando a nossa vida, que Ele é o governante máximo da nossa vida, aí então nós entenderemos
que é de fato o cristianismo. E aí, não experimentaremos uma melhora de vida, mas uma transformação plena e completa na nossa vida. Nós falamos do primeiro grupo, nós falamos do segundo grupo, mas o terceiro grupo são os discípulos de Jesus. Ou seja, o terceiro grupo é a igreja. E enquanto essa mulher está clamando a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoninhada, a Bíblia diz que Jesus permanece a sua caminhada. Jesus fica em silêncio, Jesus não fala nada. E os discípulos de Jesus, eles chegam para Jesus e dizem: despede essa mulher, manda essa mulher embora. Essa mulher vem nos seguindo e gritando atrás de nós. Por que os discípulos de Jesus fizeram tal pedido a Jesus? Para que Jesus despedisse aquela mulher, para que Jesus mandasse aquela mulher embora. Entenda que a igreja primitiva, ela é formada de judeus. Todos aqueles homens são judeus ou israelitas. Então eles estavam familiarizados com a fé judaica. E a fé judaica não admitia outras pessoas que não fizessem parte da religião judaica, que não experimentassem a conversão ao judaísmo. É o proselitismo religioso. A religião judaica só aceitava os prosélitos, aqueles que se convertiam à religião judaica. E aí teriam que participar da circuncisão, independente da idade que estivessem, sendo que um judeu, ele fazia a circuncisão com 8 dias de nascido, mas o homem que quisesse aderir à fé judaica, teria que participar da circuncisão, independente da idade que ele tivesse, e teria que se adequar, se enquadrar em todos os ritos religiosos de Israel. Então talvez com essa mentalidade judaica ainda, os discípulos olham para aquela mulher e dizem: essa mulher é cananeia de religião, essa mulher é cirofenícia de etnia, essa mulher não faz parte do nosso povo, essa mulher não é judia, nem é cristã. Então o Senhor despede essa mulher, manda essa mulher embora, que ela está incomodando, o grito dela está doendo nos nossos ouvidos. A primeira lição que aprendemos com a igreja primitiva, com os primeiros discípulos de Jesus, é algo que ainda hoje é uma realidade em muitos arraiais cristãos evangélicos. A igreja primitiva fazia acepção de pessoas. Nem todo mundo era digno de fazer parte do grupo. Nem todo mundo merecia se aproximar do grupo. E nem todo mundo merecia desfrutar das benesses, os benefícios que eram oferecidos ao grupo. Uma igreja que faz acepção de pessoas, uma igreja que qualifica pessoas, uma igreja que acha pessoas mais dignas e pessoas mais indignas, uma igreja que aceita pessoas e rejeita pessoas. Só tem um detalhe: essa igreja faz acepção de pessoas, mas o Deus dessa igreja não faz. Em Atos capítulo 10, quando Pedro é orientado pelo próprio Deus para ir pregar para Cornélio, que é um gentil, Pedro diz: tenho visto que Deus não faz acepção de pessoas. Tiago, na sua carta, também diz: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para pessoas a partir do nível financeiro que ela está, do nível social que ela ocupa, da dignidade dessa pessoa, da moralidade dessa pessoa. Não. Deus, quando olha o ser humano ou os seres humanos, ele vê a todos exatamente do mesmo tamanho. Ele vê a todos enquadrados na mesma situação. O ser humano, ele vê todos nivelados, não tem nenhum que se destaque com relação ao outro. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos capítulo 3 e versículo 10, ele diz: não há um só justo sobre a terra, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem.
Ou seja, para demonstrar que todos nós estamos debaixo da mesma situação e que não há mérito nenhum no ser humano. Ninguém é bom, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos debaixo da mesma situação. Só que os discípulos de Jesus aqui acreditavam que aquela mulher era inferior. Aquela mulher era desprezível. Aquela mulher era indigna. E será que isso mudou muito ao longo dos tempos? Será que em muitos arraiais cristãos evangélicos não há também essa distinção de pessoas? Não há essa separação de pessoas? Nós vemos isso entranhado na nossa sociedade, na nossa nação, em todos os âmbitos da nossa nação. Observe uma pessoa, por exemplo, pobre, que comete um crime, um roubo que seja, e todo crime deve ser punido. Então uma pessoa pobre, sem nome, sem costas quentes, como se diz, comete um crime. Essa pessoa, um assalto, essa pessoa vai ser presa, essa pessoa vai ser julgada, essa pessoa vai ser condenada a X anos de prisão. Agora imagine um político que roubou a nação, e um político, quando rouba a nação, a corrupção, ela enfraquece a nação em todos os âmbitos que você possa imaginar. E não enfraquece apenas a nação enquanto povo, mas enfraquece as instituições da nação. Imagine esse político que se corrompeu, que levou dinheiro por fora e que se utilizou do dinheiro que ele levou por fora para corromper as instituições, para promover a desigualdade, para se beneficiar a si mesmo e aos seus. Essa pessoa, ela vai sofrer a denúncia, irão ter provas irrefutáveis do seu crime, e essa pessoa vai ser julgada, vai ser condenada, essa pessoa vai recorrer, isso vai para a segunda instância, isso vai recorrer, terceira e quarta instância, e essa pessoa vai recorrer, e essa pessoa não vai passar um dia na cadeia. Existe um senador aí, não vou dizer o nome do santo porque eu não quero ser processado, mas do estado de Alagoas, que tinha inúmeros processos contra ele, comprovadamente um corrupto, e todos os processos que tinham contra ele, ultimamente, foram arquivados. Muitas sentenças que já haviam contra ele, prescreveram, caducaram. Então você vê a injustiça impera na nossa nação, e a igreja de Cristo, também em alguns momentos, parte dela tem promovido também essa injustiça e essa separação de pessoas. Hoje nós qualificamos pessoas, e quando eu digo nós, eu não estou dizendo eu particularmente, eu estou falando da igreja brasileira. Nós qualificamos pessoas pelas suas vestimentas, nós qualificamos pessoas pelo seu nível social, nós qualificamos pessoas pelo seu status financeiro, nós qualificamos pessoas pela sua família, nós qualificamos pessoas pela sua maneira de se portar, no sentido de que daquilo que a pessoa usa, como por exemplo, joias, maquiagem, nós julgamos as pessoas por isso. E por essas coisas nós achamos alguns mais dignos e alguns menos dignos. E eu pergunto, não é isso que os apóstolos de Jesus, não é isso que os discípulos de Jesus estão fazendo? E eu pergunto ainda mais, é esse o papel da igreja cristã? É esse o papel dos seguidores de Jesus? Se Deus não faz acepção de pessoas, por que que nós, enquanto discípulos dele,
fazemos. Essa igreja demonstra uma total insensibilidade com o sofrimento de outrem. Jesus, a minha filha está endemoninhada. Eu não sei o que o diabo fazia com aquela menina, mas a Bíblia me diz que havia um homem que passava pela mesma situação. Seu filho tinha ataques, e a Bíblia Sagrada diz que seu filho muitas vezes caía no fogo, muitas vezes caía na água. Então, sobre aquele menino pesava uma sentença de morte. Sobre essa menina a Bíblia não dá detalhes, mas eu sou levado a pensar que não acontecia muito diferente com ela. Então aquela mãe está angustiada, sofrendo. Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. O diabo quer destruir ela, o diabo quer matá-la. E o que é que os discípulos de Jesus fazem? Manda ela embora, Senhor. Ela está nos inquietando, ela está nos incomodando. Manda ela embora. Insensíveis à dor de outrem. E a igreja de Cristo, ela foi chamada por Cristo para ser referência, mas não apenas referência a partir do ponto de vista do seu posicionamento, do seu exemplo, mas das suas atitudes. A igreja de Cristo precisa sentir a dor dos outros. A igreja de Cristo precisa estender a mão para os outros. A igreja de Cristo precisa prestar auxílio a quem necessita. Do contrário, não faz sentido a igreja existir. A pergunta que se faz é: até que ponto essa igreja se identifica com o Cristo que ela professa? Até que ponto as nossas atitudes, as nossas ações se identificam com a conduta, com o comportamento do Cristo que nós pregamos? Aí você diz: pastor, mas Jesus de imediato também ficou calado. Jesus de imediato não deu nenhuma palavra de resposta àquela mulher. Jesus de imediato não fez absolutamente nada. Tudo que Jesus faz tem um viés didático. Não é que Jesus não queria ajudar aquela mulher. Tanto é que, posteriormente, ele fez o milagre acontecer. Mas Jesus queria ensinar uma lição. E ensinar uma lição não apenas para aquela mulher, mas ensinar uma lição para aquela igreja, para aqueles discípulos. E não ensinar apenas aqueles discípulos, mas ensinar a essa igreja, ensinar a esses discípulos, ensinar a nós o que de fato é ser um cristão. E todo aquele que é insensível à dor de outrem, isso não é discípulo de Jesus. Se ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se eu demonstro um amor diferente do que Jesus demonstrou pelo meu próximo, pelo meu irmão, então isso demonstra que eu não estou vivendo, de fato, a fé que me foi ofertada e o cristianismo que me foi imposto, para que nele eu vivesse, para que dele eu fizesse, de fato, o meu estilo de vida. O cristianismo, a fé cristã precisa ser um estilo de vida. Não pode ser apenas uma fé professada em um momento de culto, em um momento litúrgico. A fé cristã precisa ser, de fato, um estilo de vida. Nós julgamos as pessoas porque elas não fazem parte do nosso ciclo, não faz parte do meu gueto, não faz parte da minha igreja, não tem a mesma fé que eu, então não merece a minha atenção, não merece o meu auxílio. Essas pessoas são inferiores a mim. E talvez você diga: pastor, mas tem crente que pensa assim? Tem. E muitos não pensam assim de forma consciente, mas as suas atitudes demonstram que é exatamente isso que as pessoas pensam. Se não fizer parte do meu gueto, da minha igreja, então é uma pessoa de nível inferior. É uma pessoa que deve ficar em segundo plano. E é óbvio, não sejamos hipócritas, é óbvio, a própria Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos priorizar os da fé. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10.
Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós devemos estender a mão a todos, ajudar a todos, fazer o bem a todos, em especial aos domésticos da fé. Então, se há duas pessoas, uma da igreja passando por necessidade, e há uma pessoa lá fora passando por necessidade, e a igreja só pode ajudar uma das duas, não sejamos hipócritas. É óbvio que a igreja vai ajudar quem está dentro, aquela pessoa que está servindo, aquela pessoa que auxiliou a igreja por tanto tempo, e aquela pessoa que professa Jesus como seu Senhor, é óbvio. Mas essa é uma situação hipotética e dificilmente a igreja vai poder ajudar apenas uma pessoa. E em podendo ajudar, a igreja deve fazer o bem a todos. Então nós, enquanto igreja, precisamos aprender de fato o que é ser discípulo de Cristo, o que é ser cristão. Precisamos aprender que por mais que as pessoas não façam parte do nosso gueto, do nosso povo, elas necessitam, carecem de graça, de misericórdia, de auxílio, de ajuda também. Hoje você está na fé, hoje você está bem, hoje você está firme, hoje você está de pé. E quando nós estamos na fé, há um tempo, um período na nossa vida, onde nós nos achamos no direito de apontar para aqueles que não estão, de chamá-los de pecadores, chamarmos a eles de indignos, e dizermos que eles vão perecer, que eles vão padecer no inferno. Enchemos a boca para dizer, isso é um bando de rebelde, e vai todo mundo para o inferno. Eu só peço que você se lembre de uma coisa: há não muito tempo atrás, era você que estava lá também. Há não muito tempo atrás, era você que estava na mesma situação. E o que é que você acharia de uma igreja que, enquanto você estava lá, na mesma situação, desejou que você quebrasse o carro, desejou que você falisse, desejou que a sua família se destruísse ou fosse destruída, desejou que você fosse para o inferno, porque você não faz parte do nosso povo? Então é isso que você merece. Eu pergunto, quando você sentisse o toque do Espírito Santo, amolecesse o seu coração e inclinasse-se para Cristo, você iria para uma igreja dessa? Seja sincero. Eu acho que você iria procurar uma igreja com uma atitude um pouco diferente. Então como é que você espera que pessoas se aproximem da fé através da igreja que você congrega? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós precisamos aprender o que é de fato ser cristãos. E precisamos entender que ou nós fomos transformados de fato pela presença de Cristo na nossa vida, ou nós ainda não vivemos o cristianismo realmente como ele é. Você estava lá e a graça de Deus te alcançou, por isso você está aqui. Da mesma forma, há muitos que hoje estão lá, mas a graça de Deus os vai alcançar, e amanhã eles estarão aqui também, dando honras, glórias e louvor ao nome do Senhor. Se a igreja agir como Cristo agiu, se a igreja pensar como Cristo pensa, se a igreja viver como Cristo viveu aqui na terra. Acredite, o plano redentivo de Deus é muito maior do que o que nós imaginamos, e não se restringe a um gueto, a um grupo, a uma etnia. O plano redentivo dele alcança a todos, está disponível a todos. Então não sejamos nós a sermos os separatistas, não sejamos nós a desprezarmos pessoas que Deus não despreza, não sejamos nós a condenar pessoas por quem Jesus morreu para salvar. Jesus deseja salvar essas pessoas, e observe o que Jesus faz. Jesus sai de entre o seu povo, de entre a sua nação, e vai para uma região ímpia, para uma região que adorava outros deuses, para uma região que naturalmente iria rejeitá-lo. Mas Jesus vai porque ali, pelo menos uma alma seria salva.
pelo menos uma vida reconheceria quem Jesus era. E não é isso que essa mulher está fazendo? Ela olha para Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é um título messiânico de Jesus. Alguém que chama Jesus de filho de Davi é uma pessoa que reconhece que ele é o Messias, que ele é o ungido, que ele é o enviado de Deus. Naquela época em específico, talvez não tivessem a compreensão de que ele era o Salvador, mas já sabiam que ele era o enviado de Deus, que era o libertador enviado por Deus. Então essa mulher que é ímpia reconhece Jesus, e os que faziam parte do povo de Jesus foram repreendidos por Jesus porque invalidavam a palavra de Deus e não reconheciam mesmo. Dentro da igreja não é diferente. Há muitas pessoas que, por mais que cantem, não reconhecem Jesus como de fato Ele é. Porque se reconhecêssemos Jesus como de fato Ele é, nos ajoelharíamos diante dEle, baixaríamos a nossa cabeça, lançaríamos a nossa boca ao pó e confessaríamos a Ele como Senhor. E confessaríamos a Ele como soberano sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós agimos pela nossa própria vontade, nós estamos dizendo que não o reconhecemos como o enviado de Deus, que não o reconhecemos como o Messias de Deus, que não o reconhecemos como o ungido, como o libertador. Afinal de contas, Ele não libertou você. A liberdade ou a libertação não é uma realidade na sua vida. Essa mulher teve uma única oportunidade de encontrar com Jesus. E a única oportunidade que ela teve de encontrar com Jesus, ela aproveitou essa oportunidade. Ela se lança aos pés de Jesus e confessa Jesus como Messias. Há pessoas que terão uma única oportunidade de conhecer Jesus e aproveitarão. De se render a Jesus e aproveitarão. E a minha pergunta é: quantas oportunidades serão necessárias para você? Quantas chances serão necessárias Deus te dar para você reconhecê-lo como Senhor? Pastor, mas a misericórdia de Deus é infinita. As misericórdias de Deus não têm fim. Novas são a cada manhã. Eu vou desperdiçar 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50, 100 vezes, mas na hora que eu disser Senhor, eu aceito, na hora que eu disser Senhor, eu quero, então o Senhor de braços abertos vai me receber. Sabe qual é a imagem que se faz de Deus? É que Deus é uma pessoa, um ser ansioso, desesperado e carente. Está lá, olhando para você e roendo as unhas. Quando será? Quando será que Ele vai aceitar? E o camarada pode fazer o que quiser, que na hora que disser sim, Jesus, como um desesperado, vai vir e vai abraçar. Você não conhece esse Deus. Você não conhece Deus. É isso aí que você considera como Deus? É isso aí que você chama de Deus? Isso aí para mim é um ansioso. Isso aí para mim é um fracassado. Um Deus que fica roendo as unhas esperando alguém confessar Ele como Senhor, carente de receber glória de alguém. Ele tem miríades e miríades de anjos, serafins e querubins diante dele agora, de cabeça baixa, incessantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você acha que Ele está carente pela adoração de um pecador miserável igual nós? Você acha que Ele está carente pela atenção, por 10 segundos de atenção que nós vamos dar a Ele? Esse não é o Deus da Bíblia, não. Você não conhece o Deus da Bíblia, não. Você acha que Deus está mendigando a atenção de alguém? Não, esse não é o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia é aquele que a Bíblia diz sobre Ele: diante dele cale-se os céus e a terra. O Deus da Bíblia é aquele que a Bíblia diz que um dia céus e terra fugirão da sua presença. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Então acredite, Ele não está implorando a você por atenção, por adoração. Pelo contrário, quem deve implorar diante dEle por atenção é você.
embora Ele te dê atenção gratuitamente, mas quem deve implorar é você. Quem deve implorar sou eu. Sou eu que necessito, sou eu que careço. Sou eu que preciso da sua atenção, do seu cuidado. Então acredite, nós enquanto cristãos, estamos recebendo inúmeras oportunidades dele. E muitas vezes estamos desperdiçando essas oportunidades. Não seja enganado pelo diabo acreditando que na hora que você quiser, na hora que você... Tudo é no meu tempo. Que tempo? Você não tem tempo. O único tempo que você tem é o aqui, é o hoje, é o agora. É o exato segundo que você está vivendo. É o único tempo que você tem. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que o dia da salvação é o dia chamado hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus capítulo 4, versículo 7 dizem exatamente a mesma coisa. Ele marcou um dia para o dia da salvação. E é o dia chamado hoje. Por que isso? Porque nós impomos para Deus o nosso tempo. É o meu tempo, no meu tempo. Quantas vezes você em conversa com pessoas, você diz, ainda não chegou o tempo, ainda não é a minha hora. Que tempo? Que hora? Deus é o dono do tempo. Só Ele tem o tempo nas suas mãos. Só Ele vive fora do tempo. E só pode controlar o tempo quem vive fora dele, que não está limitado a Ele. Nós vivemos o tempo chamado Cronos, o tempo cronológico. Deus vive no tempo Kairos, na plenitude do tempo, fora do tempo. Logo Ele limita, Ele direciona, Ele governa, Ele administra o tempo. Então não há tempo. O tempo é hoje, o tempo é aqui, o tempo é agora. E Ele não vai ficar esperando. Porque você pode dizer para Deus, Deus, amanhã eu vou. Só que amanhã pode ser muito tarde, como diz a música. Amanhã pode ser que você não tenha tempo. Então não desperdice nenhuma oportunidade. Há uma mini biografia de Dwight L. Mahmood, escrita por Edno Mello. E nessa mini biografia, Edno Mello diz que Dwight L. Mahmood, que foi um dos grandes evangelistas, um dos grandes pregadores e teólogos da história do cristianismo, ele pregou em uma igreja no domingo à noite. E após expor o seu sermão, ele disse, eu vou dar para vocês uma semana. Vocês ouviram a palavra de Deus, e eu vou dar para vocês uma semana. No próximo domingo vocês voltarão à igreja e então vocês decidirão se vocês aceitam Jesus como Senhor das suas vidas ou não. As pessoas receberam a pregação, receberam aquele conselho de Dwight L. Mahmood e foram para casa. Naquela mesma noite, um grande incêndio acometeu aquela cidade e muitas pessoas que estavam naquele auditório morreram sem confessar Jesus como Salvador. A partir daquela experiência negativa que Dwight L. Mahmood teve, ele prometeu para si mesmo, nunca mais eu encerro um sermão sem fazer o apelo. Conta-se que durante o ministério de Dwight L. Mahmood, pelo menos 500 mil pessoas foram a Cristo através dele. Oportunidades ou oportunidade é algo que não se perde. É algo que não se abre mão. Aquela mulher teve uma oportunidade e aproveitou. E você? Quantas oportunidades mais serão necessárias Deus te dá para que você venha aproveitar também? Para que você venha crer, para que você venha receber, para que você venha aceitá-lo como Senhor da sua vida também. Aprenda qual é o seu papel enquanto discípulo de Jesus. Aquela mulher já tinha inúmeras dificuldades. Ela tinha dificuldade por ser mulher em uma sociedade patriarcal. Uma mulher não valia muita coisa. Ela tinha dificuldade de chegar a Jesus porque era de um outro povo. Ela tinha as suas dificuldades porque a Bíblia menciona ela e sua filha
não menciona marido. Então somos levados a entender, a crer que aquela mulher não tinha marido. Então ela tinha que enfrentar a vida juntamente com a sua filha sozinha. Ela tinha que dar conta de tudo sozinha. Em um momento que mulher não tem espaço no mercado de trabalho. Ou seja, essa mulher tem todas as dificuldades que você possa imaginar. E agora os discípulos se tornam para ela também uma dificuldade. As pessoas já têm tantas dificuldades, nós, enquanto igreja, não podemos ser para elas mais um empecilho para chegar até Jesus e para encontrar, de fato, a transformação de vida. Nós, enquanto igreja, precisamos ser o canal através do qual essas pessoas vão encontrar com Jesus. E diante do seu clamor, a Bíblia Sagrada diz que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus ficou em silêncio. Por que Jesus ficou em silêncio? Aquela mulher já tinha dito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ela já tinha confessado a Jesus. Aí você para e pensa: eu também já confessei Jesus. Eu também já criei em Jesus. Eu também já sou um discípulo de Jesus. E por que muitas coisas continuam não acontecendo na minha vida? E por que tantas orações continuam não sendo respondidas? E por que tantas perguntas continuam sem resposta? E por que tantos auxílios que eu necessito não são supridos? Não vêm até mim? Por que tanta ajuda, que a necessidade que eu tenho não é suprida? Por quê? Jesus ficou calado, porque há muitas coisas que não acontecerão na nossa vida instantaneamente. E essa é a prova pela qual passam geralmente as pessoas que estão aderindo à fé, pessoas que estão chegando na fé. Essas pessoas irão querer respostas imediatas, e elas não terão respostas imediatas. Essas pessoas irão querer ter auxílio imediato, e elas não terão auxílio imediato. Jesus muitas vezes vai ficar calado. Jesus muitas vezes não vai dar resposta, porque há coisas que só vão acontecer no processo. Há coisas que só vão acontecer no trajeto. Há coisas que só acontecerão a partir da nossa perseverança. Você precisa ir até a página 2 para algumas coisas que você está querendo hoje começarem a acontecer. Imaginou como seria? Eu aderi à fé hoje, aceitei Jesus hoje, e tudo que eu coloquei diante de Jesus, Jesus já faz tudo para mim. Já me dá o pacote pronto, já me dá todas as respostas. Existe um problema aí. Qual é o problema? O problema é que em nós iria ser nutrido ou nutrida a mentalidade da meritocracia. Você sabe por que muitas pessoas odeiam a nós? Porque as pessoas, quando precisam da nossa ajuda e nós ajudamos, essas pessoas sentem por nós gratidão. Naturalmente, eu preciso de algo, você me ajuda, eu sou grato a você. Quando eu preciso de novo e você me ajuda mais uma vez, então eu gero em você expectativa. E a coisa vai se agravando. Quando eu ajudo você de novo, eu gero em você necessidade. Você já passa a precisar de mim. Então você percebe, ajudar é uma bênção. Ajudar demais é maldição. E aí quando a pessoa precisa de mim pela quinta vez, pela sexta vez, que eu digo hoje eu não posso, a pessoa já teve gerado nela o mérito. Então na primeira vez a pessoa acredita, ou a pessoa é grata, porque a pessoa sabe que não merecia o que eu fiz, então ela foi grata. Mas já da última vez, a pessoa já nutriu no seu coração o mérito. E a pessoa acredita que eu estou fazendo isso por ela porque ela merece.
E se ela merece e eu não faço, então, naturalmente, ela vai me odiar. Por isso que algumas pessoas nos odeiam. Porque nós não suprimos todas as suas necessidades. Então há coisas que Jesus fará na nossa vida em processo para não gerar em nós essa sensação de mérito. O mérito sempre será dele. Nós temos que sempre carregar em mente que tudo que recebemos é fruto da sua graça, da sua misericórdia, não porque nós merecemos. Então aprendamos de fato o que é ser discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, que somos nós, a igreja de Cristo, foi chamada para ser sal da terra, foi chamada para ser luz do mundo, foi chamada para ser coluna e baluarte da verdade. E assim ela deve se portar, e assim ela deve se comportar, e assim ela deve proceder. Assim nós seremos de fato discípulos de Cristo. E não haverá distinção entre nós, os cristãos, e o Cristo que nós professamos. Que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito, a perfeita varonibilidade, a estatura de Cristo. Amém?